Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias ao Prabhupada, todas as glórias ao Bhagavad Gita. Então vamos agora dar continuidade à parte 8, né, desse estudo dos 3 modos da natureza material, do capítulo 14 do Bhagavad Gita. Acho que são 20 e poucos versos, estamos no verso 12. Então, Krishna está dizendo a Arjuna: ó melhor entre os Bharatas, quando há um aumento no modo da paixão, desenvolve-se os sintomas de grande apego, atividade fruitiva, esforço intenso e desejo e anseio incontroláveis. Certo? Então, você consegue detectar o modo da paixão agindo nas outras pessoas, no mundo, em alguma nação específica, em você mesmo, quando você está com grande apego. Você está apegado às coisas que você conquistou. Ou você tem apego a alguma situação mental, emocional. Então, esse grande apego você tem que prestar atenção. Por isso que Krishna fala, você tem que fazer a prática constante da vida espiritual e se desapegar do mundo material, porque esse apego, essa paixão que você tem pelas coisas, que você não consegue se desapegar, é o que está te prendendo nesse mundo. Certo? Por isso se fala sannyasa. Sannyasa é renúncia. A pessoa que está na vida espiritual, ele tem a renúncia. A renúncia não significa abandonar a existência material, significa que você não está apegado. É o modo da paixão, você bota o modo da paixão de lado. Você tem que se apegar a Krishna. Usa o seu apego para se apegar aos pés de lótus de Deus. Aí esse é o apego no modo da bondade pura, né? Esse apego a Deus é a mesma coisa que você falar a sua luxúria em relação a Deus. Ou seja, em relação a Deus é amor. Então, apego a Deus é amor. E apego às coisas materiais é interesse, é desejo de desfrute, tá? Aí depois ele fala também aqui, atividade fruitiva, né? Modo da paixão é isso, quando você vê que a pessoa está fazendo muito as coisas para obter um resultado de volta. Então eu estou trabalhando não por prazer, não, porque eu quero dinheiro. Aí você quer dinheiro para quê? Para ter coisas, para possuir coisas, ou para influenciar uma outra pessoa, para ter fama no mundo, né? Você sabe que quanto mais, vamos supor, dinheiro você tem, mais você vai ser elogiado ou vai ser apreciado
pelas pessoas que também são do modo da paixão e da ignorância e que têm esse desejo. Aqui, no mundo em que vivemos, é um mundo de competição no modo da paixão. Todo mundo está querendo ter mais coisas do que o outro. Já o modo da bondade pura, né, transcendental, o ser é mais importante do que o ter. Tá? Mas você pode estar no modo da bondade pura e ter coisas materiais. Mas só que você não vai ter mais apego. Essa é a diferença. Você está apegado a Deus. E se você está apegado a Deus, né, você sabe que tudo que existe na energia material é uma energia de Deus. Se você está apegado a Deus, você tem tudo. Porque tudo é Deus. Essa é a grande sacada da pessoa que atingiu esse ponto transcendental. Por isso que o Mestre Cristo ele falou, se você busca o reino de Deus, ou seja, se você se apega a Deus em amor, tudo vai ser dado para você por acréscimo, porque você já está com Deus, e tudo é Deus. Então Deus ele passa a trazer para você tudo que você precisa. É porque a gente acha que nós é que estamos controlando as ações da energia material, mas não é. É Krishna no seu coração que está permitindo, ele está tirando da sua vida as coisas e ele está colocando as coisas também, de acordo com a sua vibração. E se você deseja Deus acima de tudo, se você se apega a Ele, se você ama a Deus sobre todas as coisas, naturalmente Deus coloca na sua vida as coisas, pessoas, situações que são favoráveis ao seu avanço espiritual aqui nesse mundo chamado material, esse mundo de ilusão. É simples entender isso, né? Se eu chego para você e falo assim, renda-se logo aos pés de lótus de Krishna, ele está no seu coração, na forma do Senhor Vishnu, ele é que está permitindo que tudo aconteça na sua vida, certo? E aí você, consciente disso, você fala assim, sim, isso é bem razoável, né? Se eu entrego tudo para Deus, Deus me entrega tudo dele para mim. Quando eu sou um servo de Krishna, é como se fosse um representante máximo, assim, por exemplo, tem um presidente do país e eu me torno um servo direto do presidente. Então, todas as regalias que o presidente tem, indiretamente, né, ou até diretamente, eu me torno importante porque eu sou o braço direito lá do presidente em alguma área. Aí eu sou favorecido por tudo aquilo que está envolvendo o presidente, né? O local onde ele está atuando, enfim, tudo. Então, se você se rende a Krishna, naturalmente, você se torna um favorecido materialmente e espiritualmente nesse mundo aqui material. Ok? Então, o outro sintoma aqui do modo da paixão é o esforço intenso. É aquilo que a gente falou. Para você conseguir o objeto que você quer desfrutar, você vai fazer um esforço, ver que aquela pessoa está fazendo o maior esforço para conseguir, às vezes a vida toda para conseguir, né, um pouquinho de felicidade ou realizar um sonho. Esse esforço, né? Porque a pessoa não se rende a Deus. Por que você não se rende a Deus? E deixa que ele vai colocar na sua vida o que você quer. Ou não, se ele achar que não é favorável. Mas aí a pessoa, né, dentro de uma programação de um sistema, ele acredita que conseguindo tal coisa ele vai ser feliz, e aí aquele esforço, aquela labuta diária, aquela rotina, e a vida da pessoa se torna, né, um pandemônio de dificuldades, de problemas. Aí ele vai se envolvendo com atividades que vão gerar misérias na vida dele, situações emocionais, né, desequilibradas, agressividade, que é esse esforço, né? Então, esse esforço intenso, usa para ler o Bhagavad Gita, usa para a vida espiritual. Se você sabe que você vai ter que abandonar o corpo a qualquer momento, a gente não sabe, né? Essa que é a surpresinha da vida. Então, usa esse seu esforço intenso para se iluminar,
Entendeu? Todas as atividades dos modos da natureza material, como eu falei aqui, elas podem ser transmutadas em energia material, espiritual, né? Então, por exemplo, como a gente falou assim, atividade fruitiva, né? Então, faça coisas para te favorecer espiritualmente. Vou ler o Bhagavad Gita, vou meditar, vou cantar a japa, porque isso aí vai fazer com que a minha energia se espiritualize, que minha mente se purifique, que meu coração desperte o amor por Deus, e aí eu vou estar situado numa posição nesse mundo onde eu nem vou precisar fazer muito esforço, porque em comunhão amorosa com Deus, Deus cuida de mim. É exatamente isso que o Cristo está falando. Olha lá os passarinhos, né? Eles estão ali cantando, vivendo uma vida simples, fluindo, e tem alimento todo dia, né? Olha as flores lá nos campos, né? Considerai os lírios do campo, nem o rei Salomão se veste tão bem como ele, né? Então, aí Jesus fala, de que adianta você ficar, não se preocupe com alimento ou com vestimentas, ou como você se apresenta nesse mundo, né? Porque Deus já está cuidando disso. Só que a pessoa não tem essa fé, ele não consegue entender. Ele fala assim, não tem Deus não, eu tenho que fazer isso. Aí Deus falou assim, refugie em mim. Mas não é essa rendição para você ficar indolente, para você ficar, Deus vai trazer tudo. Deus vai trazer, mas você vai fazer a sua parte mínima de estar agindo nesse mundo, porém, com essa consciência divina. Sem estar se matando, né, todo dia, matar um leão por dia. Não, simplesmente você se rende a Krishna, e Krishna é o leão transcendental, né? Nrsimhadeva. Então você tem que fazer isso. Entende como é que é? A coisa é simples. Se você entende os modos, transmuta a energia desses modos, em vez de fazer com que essa energia seja atuante no seu falso ego. No seu ego condicionado, ou sua mente condicionada, impura, contaminada, para fazer esse exercício da ilusão, onde você pensa que você é esse corpo material. Esforço intenso, desejo e anseios incontroláveis. O cara do modo da paixão, ele não tem paz em nenhum momento, porque ele está desejando o tempo todo. Certo? Desejando essa ansiedade, né? Hoje em dia, ansiolítico, né? Dizem que esse remédio ansiolítico e remédio antidepressivo são os remédios mais vendidos no mundo, né? Essa ansiedade, né? Ela vai se aumentando de tal maneira que cria o quê? Uma crise do pânico. Então você vê uma opção de gente assim, esse desejo, né? Até mesmo a filosofia do senhor Buda, ele fala, o mundo é dor, e a causa da dor é o desejo. Quanto mais você deseja, mais você é um co-criador, mais você vai gerando situações onde aquele desejo tem que ser realizado. E pior é que quando você realiza o desejo, você daqui a pouco não está mais satisfeito. Porque o modo da paixão, ele vai fazer você realizar um desejo, mas aí você vai querer outro desejo. E a vida é isso, aí você fica desejando, né? Até no final da vida, quando você está lá no leito da morte, quase abandonando o corpo, né? Totalmente assim, absurdamente inconsciente de Deus. Aí lá no leito da morte, falta poucos minutinhos para você desencarnar, aí a sua oração assim, poxa Krishna, me dá aí mais uns 3 meses de vida, porque eu preciso realizar alguns desejos que faltaram para realizar aqui, né? Eu preciso, se eu não realizar isso, eu vou ficar incompleto, né? Ou eu preciso fazer mais algumas coisas aqui nesse mundo material. Então é assim, absurdo isso. E aí, por causa desses desejos contínuos do modo da paixão, você vai obter outro corpo. Então, no outro corpo, o que é um outro corpo material? Você vai para onde o seu fluxo de desejos te encaminha. Então, o outro corpo material, você vai tentar satisfazer os desejos que você não conseguiu satisfazer nessa vida. Por isso Krishna fala que o modo da paixão, ele te conduz ao inferno, né?
Aí você vai para outro corpo e é a mesma história e você começa a alimentar mais e mais desejos e mais desejos. E no final você já sabe que tudo é falso, né? Vai vir a morte e vai tirar todos os frutos que você obteve com essa vida insana de tentar conseguir com esforço intenso, com apego, com vontade de desfrutar, né, a atividade fruitiva, as coisas desse mundo material. Daí é dito lá pelo mestre, né? De que adianta você ganhar o mundo inteiro, satisfazer todos os seus desejos, se isso implica em você perder a sua alma, o seu contato com Deus, o desenvolvimento pleno do seu amor pela divindade. Temos que pensar isso, porque é o que está acontecendo, é um processo. Então você tem que se desapegar, né? E desejo, como eu falei, transmuta seu desejo para desejar Deus. Ah, eu desejo ler o Bhagavad Gita. Ah, eu desejo me associar com devotos elevados. Eu desejo realizar no meu coração a super-alma. Ah, eu desejo cantar o santo nome com a mente concentrada, com a devoção certa, né, qualificada. Então é isso que você tem que considerar. Transmuta tudo, transmuta, né? Igual no modo da bondade, a felicidade que você deve almejar é essa felicidade rendida a Deus, já que Deus é o centro supremo de Ananda, né? Bem-aventurança ou felicidade espiritual. Em vez de desejar ficar feliz com as suas condições materiais, intelectuais, né? De superioridade, de sabedoria material, né? Você quer se iluminar em Deus, então você transmuta a energia do modo da bondade. Tá? Então, Krishna fala aqui, ó, anseios incontroláveis. Né? No Bhagavad Gita tem um verso lá que diz que nosso corpo material é uma máquina de criar desejos. Entendeu? O corpo material ele cria desejo segundo a segunda. Desejo de comer, desejo de dormir, desejo de... Tudo que é relacionado com os sentidos, você está criando o tempo todo desejos. Então ele fala aqui, ó, incontroláveis. Você não consegue controlar porque é a natureza normal da mente e do corpo é ter essa diferenciação de experimentação nesse mundo material. Então se você quer controlar a sua mente, transfere a realidade desses desejos para os pés de lótus de Krishna. Daí Krishna vai lá, pensa sempre em mim, torna-se um devoto meu, adore-me, certo? Ouve lá, usa o seu ouvido para ouvir o Bhagavad Gita, seus olhos para ver a imagem de Deus, né, ou algo relacionado a Deus, sua boca para falar de Deus, para comer praçada, seu corpo para dar um abraço lá nos devotos, ou você vai para uma natureza, contempla, certo? E tudo que você fizer aqui nesse mundo material, entre aspas, normal, já não vai ser mais normal, porque você mudou a sua consciência, você vai começar a enxergar Krishna, a energia de Krishna, né, o Brahman, em tudo. Essa que é a pegada da consciência espiritual. Tá? Então, Prabhupada diz, quem está no modo da paixão nunca se satisfaz com a posição já adquirida. Sempre deseja melhorar a sua posição. Você pode ser o cara mais trilionário do planeta, você quer ser quatrilionário. Você, não, né? Você vê esses caras aí na política, né? Estou falando da política porque é o que a gente vê hoje em dia, eles têm o poder e eles querem mais poder. Eles querem controlar toda a população, todo o planeta Terra. Né? Seja ser humano ou seja ser não humano que está aqui nesse planeta. Aí também lá no reino astral, no plano umbralino, tem chefes de legião, né? Potestades, principados, né? Estuda aí que você vai entender o que é isso. Então são seres do lado, vamos dizer assim, mais trevoso, que também lá eles se acham os donos do mundo. Então eles estão tudo no modo da paixão. Eles querem mais poder, querem controlar. Isso aqui é a natureza material. Quando você não é rendido a Krishna, você quer ser como Krishna. Você quer ter poder místico, você quer mandar, né?
Se bem que Krishna, sendo Deus, ele não quer mandar em ninguém. Krishna é um servo do servo, né? Se você é um servo de Krishna, Krishna te serve. Porque Krishna, ele atua na plataforma do amor. Na plataforma do amor não existe esse controle. Por isso que você tem um livre-arbítrio de escolher Deus ou escolher o mundo da ilusão de Maya. Só que você conhecendo os 3 modos da natureza aqui, você já começa a se distanciar dessa plataforma ilusória. Certo? Então, o Prabhupada está falando aqui, né? A pessoa que está no modo da paixão, você pode ver, ele não... Ele satisfez um desejo e já quer 2 maiores. Ou se ele ganhou uma quantidade X de dinheiro, ele quer 10 vezes mais. E aí ele vai se apegando cada vez mais e dedica toda a sua energia, todo o esforço, né, dele para conseguir mais e mais, se assenhorear, né, da energia material, e isso é a prisão dele. É isso que você está fazendo aqui, milhões de vidas, seja em corpo de animal, de humano, de seres de outras esferas chamadas superiores, porém trevosas, né? Mundos inferiores, muita tecnologia, muita apego corporal, e esqueceram de Krishna, né? Ninguém tem moral, ninguém tem ética, é tudo assim, não, eu vou conquistar aquele povo daquele planeta lá, então eu não quero nem saber, eu vou fazer as maiores atrocidades com eles e pronto. E aí assim vai acontecendo a vida. Isso é o mundo material, é Mrityaloka, é o mundo da morte. E você está aqui. Aí você, de repente, recebe a oportunidade de transcender tudo isso. Certo? Então aí você vai começar a ler o Bhagavad Gita. Vai começar a meditar. E principalmente cantar o santo nome de Deus. Aí você sai fora disso, né? Imagina, você está lá dentro de uma prisão, aí chega uma pessoa e fala assim, ó, meu filho, você lê isso aqui, lê isso aqui, canta esse nome, aí você começa a se comportar bem, você começa a modificar a sua energia, aí o chefe lá da prisão, né, vai chegar e vai olhar para você e falar assim, não, meu filho, se você ficar aqui, nessa prisão aqui, você vai ser mal influenciado, você vai voltar a ficar de novo naquele padrão da paixão e da ignorância. Não, então sai daqui. Então ele te tira da prisão, é o que chama a prisão condicional, não é assim? Se o cara tem um bom comportamento na prisão, em vez de deixar ele na prisão, eles dão uma oportunidade para a pessoa se reintegrar à sociedade. Aí arranja um emprego para ele, aí ele tem que eventualmente ir lá prestar contas para os fiscais lá da prisão, né? Mas ele está livre, ele não está mais na prisão. É isso que vai acontecer com você se você adotar a rendição aos pés de lótus de Krishna. Aí você sai da prisão, né? Você está aqui no corpo material, na prisão, mas você não está na prisão. E aí, após a morte física, se você desenvolveu bem sua consciência, você volta para a morada do Senhor Krishna. Então isso é maravilhoso. Ou você quer continuar na prisão, sendo bonzinho, convivendo, né, com forças trevosas, escuras, com pessoas no modo da paixão e da ignorância que vão... né? Então, por isso que é má associação. A má associação é terrível. Então, logo você tem esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita, você tem que mudar as suas companhias, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Pássaros da mesma plumagem se atraem, né? Tem umas questões dessas. Então, se você já não é mais do modo da paixão e da ignorância, se você está obtendo conhecimento, então você tem que meio que se dissociar dessas pessoas, né? Prabhupada fala que são caçadores de mulheres, né? E são assim, bem materialistas, né? Aí você tem que tomar uma decisão na sua performance aqui nesse mundo material. Então, vida espiritual significa você desafiar conscientemente a energia da ilusão. Aí Maya vai te colocar em algumas provas para ver se você realmente está querendo gerenciar essa fé, esse amor a Deus. E se você passar no teste, né, não cair, né, a gente fala assim, o cara caiu, né? Se você não cair, se você resistir,
Aí Maya te libera da prisão, do condicionamento, e você passa a ter essa amizade, essa intimidade com Deus no seu coração. Porque Maya é a energia de Krishna. Então Krishna, através da sua energia de Maya, te dá uma testadinha para ver o quanto você realmente está desejoso de estar com Krishna. E quando você passa no teste, ou seja, quando sua vibração realmente se eleva, porque o seu coração quer isso, então Krishna afasta Maya e vai criar todas as oportunidades para você se relacionar com ele de uma forma consciente. Assim você segue sua vida até o momento da morte física, onde você está qualificado para voltar para o mundo de Krishna. Ou então você vai para um mundo superior e de lá você vai para o mundo de Krishna. Mas você não vai ficar aqui na prisão mais. Porque você está consciente, porque você despertou o seu amor. Então temos que estar em lugares onde a nossa frequência esteja, né, ativamente naquilo que se chama o amor a Deus. Daí o mestre falar, amai a Deus sobre todas as coisas. Porque aí você está acumulando tesouros no céu, né? Tesouros no seu coração espiritual. Após a morte física, você vai usar os elementos conscienciais desse tesouro que você acumulou aqui nessa sua vida, pelo seu livre-arbítrio de ter escolhido os pés de lótus de Krishna. O processo do santo nome, a absorção da sabedoria do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, de toda a literatura védica que diz respeito a Deus, a Krishna. Tá? Então, Prabhupada continua. Se quer construir uma casa para morar, ele faz o melhor que pode para ter um palácio, como se fosse residir nessa casa eternamente, né? Essa é a mentalidade das pessoas, né? Era só para fazer uma casa, mas o cara quer fazer uma casa com 49 quartos. Depende do dinheiro, a ambição e o status de poder aumenta. Aí a pessoa acha que vai morar eternamente aqui nesse mundo, aqui, não sabe que ele está ali, a morte está do lado dele. Assim também esse corpo material, né? A gente quer envaidecer tanto, cuidar desse corpo material assim, num exagero, para parecer que esse corpo material é incrível, que é belo. Ou então você cultiva esse conhecimento assim, material de uma forma absurda, achando, né, que você está se destacando. Aí o seu ego fica lá em cima, né? Eu tenho um corpo lindo, eu tenho um conhecimento maravilhoso, eu tenho uma lábia, eu consigo convencer todo mundo de tudo que eu quero, eu sou famoso, eu sou poderoso. E aí vem a morte, né? Vem a morte. É temporário, tudo é temporário que você está adquirindo aqui nesse mundo. Tem que pensar no eterno. Adquire, né? Cuida do seu corpo, mas não exageradamente. Cuida para ele ser um instrumento adequado para o espírito. Assim como, por exemplo, todo dia eu gosto de fazer exercício, eu tenho prazer de fazer isso porque quando eu sento aqui, eu já sento com aquela energia boa, né? Aquela endorfina, minha mente está super ativa. Então é um instrumento, né? Você tem um carro, tem gente que vive para o carro, né? Lava o carro todo dia, assim, e fala do carro, entra em revista de carro, aí fica estudando qual os melhores instrumentos para colocar no carro. Não é isso, você tem um carro para te levar para algum lugar, você dá uma cuidada dele, lógico, mantém o carro sempre limpinho e sem essa paranoia, né? As pessoas no modo da paixão são loucas também, né? Sem considerar o seu lado eterno, faz sentido, é um sonho esse mundo, né? É um sonho que vai acabar. Você pode obter o que você quiser, você pode ser o cara mais poderoso do mundo, né? Lógico que você não vai ser nunca o cara mais poderoso do mundo, porque, na verdade, quanto mais poder, riqueza, apego, desejo você tem nesse mundo, mais você é escravo do mundo.
Aqui no mundo material, os mais altos são os mais baixos, certo? E os mais baixos, no quesito espiritual, são os mais altos, aqueles que servem com amor, têm uma vida simples, com pensamento elevado, e sabem que a morte está se aproximando a qualquer momento, e que ele faz um serviço devocional de tentar dar uma consciência para as pessoas, dentro, né, do círculo de amigos ou de seres que Krishna, porventura, coloque na vida dele, ou ele vem aqui na internet, coloca, né, alguma coisa e vem pessoas, assistem e tomam suas decisões, se tornam mais conscientes, tá? Essas pessoas, no modo da paixão, desenvolvem um grande anseio pelo prazer dos sentidos. O gozo dos sentidos não tem fim, de modo que ele quer sempre ficar em sua casa e com sua família continuar no processo de desfrutar dos sentidos. Isto nunca termina. Deve-se entender que todos esses sintomas são típicos do modo da paixão. Então, Prabhupada termina aqui. Essa parte aqui que ele fala... o gozo dos sentidos não tem fim. Aí tem um exemplo que é dado, acho que no Bhagavatam, que explica que o desejo é como uma manteiga jogada no fogo. Quanto mais você tenta apagar o fogo da ansiedade jogando a manteiga do desejo, mais esse fogo é alimentado. Então você não pode apagar o fogo da depressão, do medo, da insegurança, do anseio, da angústia, com o desejo, né? Ah, mas se eu tiver essa coisa, aí sim eu vou ficar feliz. Ah, se eu namorar essa pessoa, se eu tiver um relacionamento com essa pessoa, nossa, vai ser incrível. Ou então, mas se eu viajar para algum lugar, aquele lugar ali eu vou relaxar, vai ficar ótimo. E pelo contrário, né, esses desejos vão aumentando sua ansiedade, porque você não realiza o espírito. Quando a gente não realiza o espírito e quando não, né, entra em comunhão com a realidade divina, através da rendição aos pés de lótus do Senhor Krishna, você pode ter as melhores condições materiais, mas está faltando a ananda, a felicidade real do espírito. É isso que você está buscando. Aí é como fogo, a manteiga jogada no fogo. Cada vez que você pensa que você vai apagar o fogo da ansiedade, da tristeza, do sofrimento, da dor, com essa manteiga do desejo, o fogo cresce. Aí você vai para um lugar maravilhoso, aí quando você volta, aquilo aumentou, porque não conseguiu, você não conseguiu matar a saciedade daquilo que você queria. Aí você vai namorar com outra pessoa, no começo parece que é legal, mas depois, né, a gente vai se desenvolvendo, né? As pessoas vão aparecendo na relação, e aí você faz sexo, você fala palavras bonitas, tem intimidade ou tem filhos, mas você não está sentindo a felicidade. A felicidade é só com o espírito, né? E você pode possuir qualquer coisa, é a mesma coisa. Então a gente vê aí, né, quantas pessoas ricas que estão se drogando, se suicidando, pessoas que estão assim, num ponto de vaidade tão intenso, né, mexendo com o corpo físico, reestruturando todo o corpo físico, em completa confusão. Eu sou homem, eu sou mulher, ou eu não sou homem, eu não sou mulher, e todas essas questões de tudo, de gênero, de tudo, em relação ao corpo material. Aí a pessoa fica triste, né? Porque ela não sabe o que ela é. Agora, quando você se situa no espírito, você está acima de tudo. Você vê Deus em tudo, você entende que tudo isso aqui é temporário, e tchau, modo da paixão, porque Krishna disse no Bhagavad Gita que se eu ficar nesse modo aí de querer obter coisas materiais, ou relacionamentos, ou ter, né, situações que eu tento, eu entendo que é algo assim que vai me trazer algo bom, mas que não é. No final, né? No final você se cansa.
Agora, se você está numa vida espiritual, né, você, onde você estiver, com quem você estiver, com que, quais posses materiais que você tenha, você está bem. Você tem muito, você está bem. Se tem pouco, está bem. Você está solitário na sua vida, tá bom. Se você tem um relacionamento com a outra pessoa, lógico, você vai tentar se relacionar com a pessoa espiritualmente, falando, né? Você não vai se relacionar com uma pessoa materialista se você tem um desejo espiritual. Então, vocês dois, o homem e a mulher, né, que não são homem e mulher, são espíritos, vão trabalhar para se rendidos a Krishna. Então, é perfeito isso. Então, você não tem ansiedade, certo? E assim também num lugar, né? Você pode estar no lugar ali, por exemplo, tem gente que é urbanoide, né? Ele vai para um sítio, aí no comecinho ele acha maravilhoso, aí de repente aquele silêncio, os passarinhos, aquela vida pacata, não tem um cinema, não tem um bar, não tem os amigos, ele começa a ficar super ansioso, nervoso, e aquele negócio que era o gostoso, né? Que deu um contraste para a vida dele, que ele estava super ansioso, começa a se tornar outra fonte de ansiedade. Você não suporta mais ficar com você, né? A pessoa que não está no espírito não suporta ficar sozinha com ela. Essa pessoa quer fazer coisas. Essas fazer, ela não senta, não consegue sentar em meditação. Certo? Porque a mente dela é muito agitada. E é o que é o normal da maioria das pessoas. Por isso é meio complicado tentar passar o ensinamento espiritual. Né? A gente vai falando e vai pedindo para as pessoas, olha, vamos caminhar junto aqui, vamos nos associar, deixa um pouquinho de lado essas coisas materiais, certo? Obtenha as coisas materiais, mas num ritmo mais tranquilo, sem esse esforço, sem essa loucura. Você está perdendo sua vida, está perdendo sua vida. Então vamos vitalizar a nossa energia para ascensioná-la a essa realização de Deus que está no nosso coração, e Deus bondosamente vai criar, não tenha dúvida disso, que é Deus que está controlando a sua vida, tanto a sua vida apaixonada, é Deus que está trazendo tudo para a sua vida, é Deus que está tirando tudo da sua vida, ou uma vida de bondade. Então você tem que entender que é Deus que está manifestando o conhecimento na sua vida, esse estado feliz, onde você se sente mais completo, né, com menos reações pecaminosas na sua vida. E também a ignorância. Se você não quer Deus, só quer dormir, só quer ficar num estado alterado de consciência, Krishna também é Krishna que está trazendo tudo isso. Mas Krishna ele não é culpado por nada. Ele está no seu coração. E ele fala assim, meu filho, eu só estou dando o que você deseja. Aí Krishna fala assim, mas o meu desejo é que você se relacione comigo. E seu desejo, a sua vontade, deve ser satisfazer a minha vontade. Através disso, você eleva a sua consciência e se estabelece, né, na vida espiritual. Você sai da prisão. Você vai além da influência dos 3 modos da natureza material. E aí, Krishna fala, agora você entendeu o Bhagavad Gita. Aí você se torna feliz de fato. Aquela, né, como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu diz no seu primeiro verso do Shikshastaka, o final do primeiro verso é assim, e você encontra o néctar pelo qual você está sempre ansiando. O primeiro verso é assim, eu vou falar, né? Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa do coração toda a poeira acumulada durante anos e extingue o fogo da vida condicional de repetidos nascimentos e mortes. Este movimento Sankirtana é a bênção principal para toda a humanidade. Ela espalha os raios da lua da bênção e nos capacita, aí agora, a saborear completamente o néctar pelo qual sempre ansiamos. Tá? Então esse néctar é essa felicidade, é esse amor. Vida após vida, dentro de tantos desejos materiais que não te trazem nenhuma felicidade, pode trazer uma satisfação de completar o objetivo, ou de conquistar algo ou alguém, mas depois de um tempo, como é energia material, não tem nada a ver com o espírito, você se frustra e já quer outro desejo. O que é o seu desejo? É a vontade inconsciente
de tentar experimentar a felicidade espiritual. Só que como você não se rende a Krishna, você fica buscando essa felicidade nas coisas materiais. E aí quando você se rende a Krishna e vive, né, nessa energia onde todo mundo está falando de Krishna, todo mundo está cantando o nome, ou todo mundo está falando coisas superiores em relação ao mundo espiritual, aos passatempos de Deus, aí o espírito ele vai se identificando com a sua natureza real. É assim que acontece. Isso é a prática espiritual. Certo? Não é uma. Krishna não fala que você tem que abandonar esse mundo, ir para uma caverna, e aí você vai ficar lá nos Himalaias, aí você vai. Não, Krishna fala, não, a vida, você continua a mesma vida, só que você se inteira mais de buscar esse conhecimento divino, né, dado no Bhagavad Gita, você canta a sua japa, né, tira aquelas 2 horas que a gente falou na aula passada para ficar totalmente concentrado. Tá? O resto das horas você fica atento, né? Mas tem que pelo menos tirar umas 2 horas para ficar concentrado, para meditar, para ouvir uma palestra, que alguém está falando, está mastigando para você o conhecimento. E aí é isso, e você come praçada. Você também tem seus momentos que você está com os amigos, ou que você está no seu emprego, mas tudo moderado, sem esse anseio incontrolável. Aí você fica sempre lá no futuro. Não, que eu tenho que ter isso, que eu tenho. Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Não vai ter. É isso que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita. Ele está destruindo todos os seus sonhos materiais, porque são sonhos absurdos. É como você estiver num sonho, você está sonhando, né? Dormiu, aí você foi para o mundo do sonho. Lá no mundo do sonho você é um rei, você tem tudo. Né? Lá você está mandando, você tem o poder, né? E aqui no mundo material você não tem dinheiro, não tem nada, é um miserável completo. Mas lá no sonho você é um rei, tal, tal. Aí você começa a fazer sonhos, que agora eu vou ter um palácio ali, que agora eu vou conquistar aquele império, aí uma porção de gente te servindo, guloseimas, muita comida, isso no sonho, né? Você está sonhando que é um rei, tal, tal. Aí de repente você acorda no mundo físico e fala assim, poxa, mas agora eu não sou mais o rei, eu sou um miserável, né? Entendeu? É algo assim, uma energia que está relacionada com a imaginação. E mesmo que você possua igual lá no sonho, né, que você é um rei, vamos dizer que você se tornou, nesse sonho físico, um rei também. Mas aí vai vir a morte e vai te tirar você desse sonho. Aí quando você chega lá do outro lado, né? Do outro lado sutil, quando você está com sua alma sem esse corpo material, você fala assim, poxa, mas eu não sou o rei que eu era lá naquele mundo físico, né? Que você co-criou com Deus essa realidade, né? Deus deixa você criar o que você quiser. Aí quando você chega do outro lado, né? Aí você vai enxergar que aqui também era um grande sonho. Aí os agentes de lá do senhor Dhyamaraja, né? Dhyama quer dizer as regulações, né? As regras, ele é o juiz, né? Que vai te julgar de acordo com o que você desenvolveu na sua vida, tá? Não tem julgamento assim, você é mal, não. Você tem uma frequência, aí ele vai falar assim, ó, você não foi bem não, hein? Você vai ter que voltar lá para o mundo material numa posição X, ou por causa da sua ambição, você pode até nascer numa família rica, certo? Então tudo depende. Aí vai, mas antes você vai ter que dar uma buriladinha aqui nos planetas, no umbral aqui, vai ter que dar uma buriladinha, uma purificadinha antes de voltar. Pelas coisas também que dentro dos seus desejos eram negativas, né? Egoístas, né? Você não ia medir esforços para competir, para derrubar aquela pessoa. Aí você arranja uma opção de inimigos nesse mundo. É assim que funciona. Aí você se prepara e volta de novo. Aí tem mais desejo. Aí aparece um devoto na sua vida. Meu querido, lê o Bhagavad Gita. Sai disso. Se associa com devotos. Medita em Deus. Olha só, Deus tem essa forma aqui de pavão. Medita nessa forma. Estuda os passatempos, né?
Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. É o que o Senhor Chaitanya está falando. Começa a se associar com a energia de Deus. Sai desse modo da paixão, por favor, desse modo da ignorância. Para de ficar estagnado nessa vida material, se identificando com esse corpo de carne que é miserável, que envelhece, que adoece, que apodrece, que no final da sua vida você vai ser negligenciado por todo mundo, ninguém vai te aturar, né? Porque você é um velho chato. Dessa maneira, assim, né? Como a gente vê hoje em dia aí, a própria família abandona o pai, abandona a mãe. Ninguém tem paciência, todo mundo no modo da paixão, todo mundo, não, eu não posso ficar com meu pai, com minha mãe, porque eu tenho que ganhar dinheiro, tempo é dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí vem, o homem reclama com a mulher reclama com o homem, os filhos ficam exigindo, não, papai, eu quero isso, aí os filhos viram pessoas desencaminhadas, e aí aquela luta, aí o cara vai lá na igreja, até tenta ir lá na igreja fazer uma oraçãozinha para Deus, mas mesmo na oração está o elemento da paixão, né? Deus, por favor, me dá saúde. Deus, por favor, me dá uma condição aqui para eu ajudar meus filhos, minha mulher. Aí Deus dá, e aí o cara esquece Deus. Aí depois ele começa a desejar mais, ele entra em outra miséria. Aí desencarna, e começa tudo de novo, aí volta. Bom, coisa chata isso. Aí Krishna fala, pensa sempre em mim. Pô, eu sou seu amigo, eu estou no seu coração. Sai dessa onda louca desse mundo material, ou então vive aqui de uma forma espiritual, feliz, em paz, observando a energia material de acordo com o conhecimento do Bhagavad Gita. Então você não vai ter problema. O mundo material não vai ter problema se você estiver vibrando na frequência espiritual. Certo? Por isso que, né, o mestre Cristo falou, né, busca em primeiro lugar a justiça de Deus. Certo? E depois tudo vai te ser acrescentado. O que é a justiça de Deus? É você entender como é que age esse mundo, o que é esse mundo. E esses 3 modos da natureza que nós estamos aprendendo agora, é essa ciência do espírito. Entendeu? A felicidade não é você estar num lugar, ou você estar no reino de Deus, ou estar aqui. A felicidade é a consciência de Krishna. A felicidade é você estar situado na sua posição. Você não precisa se tornar aquilo que você já é um espírito. Você só tem que recobrar a consciência e ficar atento contra a influência dos modos da natureza material e não deixar, você não se leve pelas influências da ilusão. Para você fazer isso, você tem que ter uma prática espiritual. Então, todos os dias você vai acordar, né? Vai se dedicar a elevar a sua energia, sempre com pensamentos bons, com, né, o orar e vigiar, né? Orar e vigiar o tempo todo. Porque tem outros seres aqui também, tem seres aqui negativos que estão te influenciando, que eles também estão nos modos. E tem seres angelicais, seres da luz, que também estão te auxiliando. E tudo vai depender de como você está vibrando. Você vai se associar com os diabinhos, vamos dizer assim, e vai se associar com os anjinhos. Então tem muito mestre de luz aí nesse mundo que tem uma capacidade de se relacionar com você que você não entende, né? Eles têm poderes místicos. Se você pensa num Cristo, né, em seres ascensos espiritualmente, a partir do momento que você pensou, ele está presente. Tem uma espécie de mente onisciente, né? Que a gente não entende. Na 5ª dimensão, 7ª dimensão, a forma mental é completamente diferente. Nós somos muito limitados. Aí não podemos querer atribuir valores da nossa pretensa e pequenina luz para seres que já são a própria luz em vibração. E também nós não somos tão negativos quanto esses seres aí que estão numa vibração superior, controlando todo mundo, que eles são de uma ruindade extrema. Mas tanto o negativo como o positivo fazem parte desse jogo cósmico. Aí quando você está no espírito, você entende isso. É igual o Arjuna, ele estava no meio do campo de batalha de Kurukshetra,
Do lado deles estavam os elementos da luz. E o outro lado estavam os escuros, que eram os elementos das sombras. Mas ele estava sempre com Krishna, né? E no final da batalha, né, Krishna fala para Arjuna, né, no final, todos os elementos da luz e todos os elementos das trevas vão ser mortos e você vai imperar o governo da Terra, que na verdade foi presidido pelo irmão dele, Yudhishthira. Mas isso aí tem um valor simbólico interno também. Quem vai sobreviver nessa batalha, se você se render aos pés de lótus de Krishna, é você. Certo? Você é que vai se dar bem, né? Vamos dizer assim. Então, cada pessoa está tendo a sua batalha de Kurukshetra particular, internamente, e de um lado está a influência dos modos da natureza material, a qual nós estamos reconhecendo agora nesse estudo, não vamos ser mais influenciados por ela, e temos o nosso lado das qualidades luminosas, de luz, que são tudo aquilo que tenta nos favorecer a ficar, né, a manter o pensamento nos pés de lótus de Krishna, ou no desejo de estar sempre, né, nessa constância da realidade espiritual. Então você é o dono da sua vida, certo? Apesar de Krishna ser a vida da sua vida, ele deixa você ser responsável pela sua evolução. Então, Krishna, dentro desse mundo material, ou dentro do coração de todas as pessoas, ele não faz nada além do que você quer fazer. Então, não adianta colocar a culpa em Deus. Deus fala assim, eu só vou agir na sua vida quando você, de forma íntima, quando você se render a meus pés de lótus. Senão, eu vou satisfazendo os seus desejos, a sua indolência, a sua vontade de obter conhecimento, mas isso aí é por você mesmo. Porém, quando você se rende, você entrega a sua vida para Krishna, você passa a ser um servo de Deus nesse mundo, nesse sentimento de amor, sem nenhum interesse, isso que é a Bhakti Yoga, aí você passa a ser livre. Você está livre aqui nesse mundo, né? É como se a porta da prisão tivesse aberta e você pode sair, voa, né, pelas alturas espirituais, aí depois você volta para a sua gaiolinha, vamos dizer que é esse corpo material, e está aqui, mas você não está preso, né? Você não está trancado, igual as pessoas que são marionetes dos modos da natureza material. Entende? Eu já vi muito esse passarinho, né? Amigos meus, eles são muito dóceis, né? Você deixa a portinha aberta da gaiola, mas ele sabe que ali na gaiola tem a comidinha, que o dono vem e coloca, né? Que tem um modo mais facilitado. Assim também Deus, ele vai te dando tudo na vida material. Tudo que é da sobrevivência, né? Por isso Krishna fala, né? Eu mantenho tudo o que você tem e trago tudo o que lhe falta. Por quê? Porque você está rendido a Deus amorosamente e Deus é o Senhor de tudo. Não existe essa coisa de falta, de pobreza, de miséria, para a pessoa que está realmente com Deus, que está vivendo na justiça de Deus, seguindo a vontade divina. Entendeu? Quem cria miséria, opulência, dependência, quem é controlado, quem é servo das trevas, é uma pessoa que não entendeu que ela é uma parte integrante de Krishna, que ela tem o poder de cocriar a realidade que ela quiser. Só que as pessoas estão programadas, elas acreditam sim que são miseráveis, que tem que fazer esse esforço intenso todo dia. Não, Deus não vai me ajudar, Deus não vai cooperar. Estou indo na igreja, não estou recebendo nada. Agora então não quero mais a igreja, eu quero ter a minha religião própria. E assim vai, né? E Krishna fala, eu sou Deus, estou aqui, eu vim aqui, eu manifestei o Bhagavad Gita e você tem que se render aos meus pés de lótus. Em alguma vida você vai ter que fazer isso, né? Bahunangemanante, né? E depois de muitos nascimentos e mortes, aí Krishna fala, você se rende a mim, Vasudeva, a consciência suprema. Aí ele fala, tal grande alma é muito rara. É muito rara uma alma entender essa simples colocação.
É muito, né, muito fácil entender. Pô, Deus, Krishna é Deus. Está revelado. Então ele fala que se eu me rendo a ele, com fé, com devoção, com amor, com serviço devocional, eu passo a ser uma pessoa beneficiada nesse mundo, sem medo, com total confiança. E é isso que nós temos que fazer. Aí a pergunta é, mas por que você não faz? Por que as pessoas não se rendem a Deus logo e ficam deixando para outra e outra vida? Porque elas estão influenciadas pelo modo da paixão e da ignorância. E esses modos deixam a mente obtusa, a mente petrificada, o coração né, é um fóssil, né? Então temos que acordar imediatamente, ir pelo menos para o modo da bondade inicialmente, obter o conhecimento e nos associar com pessoas que estão passando o conhecimento superior. Aí você vai se situar no espírito. A ideia é que a pessoa tem que sair do modo da bondade e da paixão. Por isso que tem regras e regulações, por isso que se fala, né, o sadhana. Você tem que praticar o sadhana. O sadhana é você seguir em certas regras e regulações, em certos desapegos, você deixar certas contaminações, hábitos, vícios, tudo aquilo que está te prejudicando, que está te fazendo se tornar dependente e apegado, que está gerando desejos, né? Se um cara tem, vamos colocar aqui a droga, que é normal, se o cara tem a droga, ele deseja mais droga, aí consegue a droga, satisfaz, ele quer mais droga. Aí você tem que tirar essa cadeia de repetição. Ou se o cara é muito sexual, ele quer uma mulher, aí depois ele quer outra mulher, aí ele quer outra mulher, entendeu? Não há fim, então você nunca vai pegar a sua energia e vai se direcionar para Deus, tem que se direcionar para Deus, e não. Aí no comecinho vai ter essa batalha dentro de você, porque você está condicionado, mas você tem que se descondicionar, desprogramar. Aí você começa a ficar no espírito, aí quando vem um pensamento do seu hábito ou vício antigo, você fala assim, não, eu sou o espírito, eu comando minha mente e acabou. Aí Krishna te ajuda de dentro do seu coração. Bom garoto, bom servo, é isso aí, tá indo pela linha certa, né? E, eventualmente, né, tudo que você fizer nesse mundo material aqui, que seja, entre aspas, né, assim, desfavorável à vida espiritual, faz com moderação, sem se apegar, inicialmente. Aí, quando você estiver com a mente pura, espiritualmente falando, aí você já não vai ter mais desejo. Tudo aquilo que você tinha prazer anteriormente, você despreza, né? Você vê que aquilo ali era um inferno. Você recupera a sua consciência espiritual. Tem um devoto puro, né? Tem um exemplo aqui que ele fala assim, quando eu vejo vida sexual, eu cuspo no meu pensamento, de tanto dissabor. Se chegar nesse ponto de rejeitar a vida sexual completamente, né? A luxúria, esse desejo por tudo que é material, você tem que estar no patamar de experimentação diretamente de Krishna. Está experimentando Deus, né? Você está sentindo um gosto tão superior, que quando aquilo que vem, que você julgava que era o melhor nessa vida material, se torna algo do seu dissabor. E quando você está lá no mundo espiritual, então você nem pensa em coisa material, nada, não tem isso. Não tem modos da natureza, não tem esses desejos egoístas, né? No mundo espiritual tudo é integração amorosa, todo mundo está integrado entre si mesmo e com Deus, nessa energia do amor que é superior ao próprio Deus. Lá, né? Por isso que Krishna é apaixonado por Srimati Radharani. Então, olha só, falamos o verso 12, até pensei que ia falar mais hoje, mas é bom, né? Sempre é bom fazer esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo, porque é nesse bate-papo que está a conscientização. E é isso que a gente vem fazer aqui, não é chegar, vou falar o Bhagavad Gita, os versos, aí que eu tenho que, nessa ansiedade, eu tenho que terminar os versos. Não é assim. É a realização que você vai passando para a pessoa, que às vezes isso é muito mais importante do que você simplesmente obter o conhecimento assim, do Bhagavad Gita de uma forma automática, né? Mecânica. Ok? Então estamos chegando aí a 1 hora já de aula, que é o nosso prometido, não pode passar de 1 hora. Ok? Então fiquem sempre com Deus,
muita luz no caminho de vocês, reflitam, meditem e tomem logo essa atitude, estar com Deus, estar com Krishna, ok? Muita luz, muita paz, muito amor. Haribo!